Meu nome é Emerson, tá? Eu trabalho aqui com a Ana já há um tempo, desde que iniciou o curso. Acho que a maioria de vocês talvez me conheçam, né? Eu dei aula nos cursos da Ana, né? Na formação geriátrica e nos cursos do CIAP de muitos anos, né? Atualmente eu sou enfermeiro do Hospital das Clínicas, sou gerontólogo e eu sou estomaterapeuta. Eu trabalho com tratamento de feridas, tá? A estomaterapia é uma área da enfermagem que trabalha com estomas, incontinência e feridas, tá? O nosso objetivo hoje, a Ana pediu para que eu trabalhasse com vocês, a imobilidade. Então, nós vamos trabalhar nessas 2 horas, uma aula pequena de mobilidade, com conceitos básicos de compreendendo mesmo um pouco da imobilidade, o impacto da imobilidade no envelhecimento, algumas considerações de conceitos que são importantes, né, para as provas de vocês, que pegadinha, coisinhas ali que são colocadas mesmo, e a parte maior será no tratamento de feridas, tá? Quem eu dei aula na pós-graduação vai estar revendo muitos conceitos comigo e algumas atualizações aí dos últimos anos, tá bom? Qualquer coisa vocês podem estar parando, a gente dá continuidade, tá? E fiquem à vontade para as interrupções, se necessário, ok? Bom, então, a gente tem aí 2 definições que são importantes. A diferença de imobilidade e de síndrome da imobilidade, tá? As pessoas têm uma tendência a estar usando isso como sinônimo, né? E não é sinônimo. A diferença básica, né, de mobilidade relacionado a movimento, a uma articulação, a mudança de uma posição, e já a síndrome, a gente tem a ideia de um complexo, tá? A gente tem que pensar que esse complexo ele tem relação com a movimentação, sim, com a incapacidade de mudança postural, mas, além disso, a gente tem alguns outros, né, focos, como cognição, a presença de lesão por pressão, incontinência, que acabam se somando e dando aí a síndrome da imobilidade. Baseado em literatura, né, baseado em tratado de geriatria e gerontologia, a gente tem que pensar em diagnóstico de síndrome da imobilidade, tá? Diagnóstico da síndrome, ele é caracterizado por critérios maiores e critérios menores, ok? Lembrando que todos os critérios maiores devem ser atendidos, tá? Todo paciente portador de síndrome da imobilidade, pela literatura, tratado de geriatria e gerontologia, ok, considera-se os 2 maiores sempre presentes, tá? Então, para mim, estar falando que um paciente é portador de síndrome da imobilidade, de acordo com a literatura, ele tem que ter múltiplas contraturas musculares e déficit cognitivo, de médio a grave, ok? E pelo menos 2 dos critérios menores, tá? Então, 2 e 2, pelo menos. A gente tem que ter ou um sofrimento cutâneo. A literatura hoje, essa terminologia nós vamos discutir, ela já não existe mais, tá? Úlceras de decúbito, eu deixei porque está na literatura, mas o termo certo é lesão por pressão. Disfagia leve a grave, afasia, incontinência urinária ou fecal. Então, eu tendo essas 2 obrigatórias e pelo menos mais 2 dos critérios menores, a gente tem aí o diagnóstico da síndrome da imobilidade, tá? Parece um pouco assim incoerente, né, gente? Porque a gente encontra pessoas com imobilidade, com lesão por pressão, com incontinência, a gente denomina síndrome da imobilidade, que tem uma cognição preservada, né? Mas a literatura traz esses critérios para classificação. Bom, quando a gente pensa em síndrome da imobilidade, a gente tem a classificação, né, em temporária ou crônica. Tá? Perdão, imobilidade, tá? Não é síndrome, não. Quando a gente pensa em imobilidade, eu posso ter uma imobilidade temporária por fratura, por cirurgias, por internação, doença aguda, doenças infecciosas.
E as crônicas, que estão muito mais relacionadas à pessoa idosa, né? A demência, depressão grave, astenia, doença cardiorrespiratória, neoplasias metastáticas, principalmente ósseas ou do sistema nervoso central, sequela de acidente vascular encefálico e fobia de queda, em geral, dentre outras. Tá? Então, eu posso estar diante de uma imobilidade com a minha pessoa idosa temporária, uma fratura de fêmur, com uma reabilitação e um retorno, né, das atividades normais do paciente, da vida normal do paciente, foi, então, uma imobilidade temporária. Em geral, o que a gente vai discutir hoje é em cima da imobilidade crônica e, principalmente, da síndrome da imobilidade, tá? Que a gente vai estar falando muito de feridas no segundo momento aqui, que é o tempo quase todo da aula. Bom, a gente tem aí algumas etiologias, né, que levam à imobilidade, e, dentre essas, é importante a gente estar destacando algumas questões que cabem, né, que entram muito bem na questão da geriatria, as osteoartroses, as fraturas, artrite reumatoide, doença respiratória, insuficiência vascular arterial, alterações de nutrição, né, pacientes idosos com distúrbios nutricionais, sarcopenia, né, doenças neurológicas, principalmente aí, a questão das demências, algumas questões psiquiátricas, né, esquizofrenias graves, uma gravidade aí maior na esquizofrenia, complicações maiores da esquizofrenia. E aqui interessante a questão da doença do pé, né, as calosidades, a onicogrifose, perdão, as lesões plantares, coisas que são comuns aí na pessoa idosa, né. Hoje nós não vamos poder falar de pé, né, porque na pós-graduação a gente trabalha todas as etiologias. Hoje, como nós estamos falando de feridas, tá? Hoje, como nós estamos falando só de imobilidade, nós vamos falar só de lesão por pressão. Mas, no pé diabético, a gente vê muito aí a questão das calosidades, as alterações aí na forma de pisar do paciente, na descarga plantar, né? E uma coisa muito importante aqui na geriatria, a iatrogenia medicamentosa, que vocês já devem ter discutido isso, né? Muito. Déficit neurosensorial e a questão social, que, na parte de gerontologia, acaba sendo muito explorada. Tá? Na parte da construção da prova de vocês, porque a prova de vocês ela é construída também por gerontólogos, que vão incluir alguns pontos, né? E a questão social, o isolamento, o espaço físico, a resistência do paciente, maus tratos, acaba sendo muito explorado e a gente, às vezes, coloca isso mais de lado. Bom, quando a gente pensa em mobilidade, a gente pensa no impacto que isso leva. Eu acho que o que nós temos hoje é um aumento de sobrevida, né, pela condição que nós temos hoje de saúde, uma estrutura muito melhor que há anos atrás, tecnologias, capacitações, né, estrutura física. Com isso, né, a gente tem aí aumento das doenças crônico-degenerativas, típico, né, da nossa pessoa idosa. A gente tem um aumento da prevalência da imobilidade, ou seja, diante disso, esse é o nosso nó crítico, né? Hoje, em medicina de família, hoje, em geriatria, atenção domiciliar, o grande impacto é esse, né? Eu tenho feito alguns atendimentos em medicina de família, né? Visitas domiciliares, que eu tenho visto assim, como o impacto maior na medicina de família vem disso, né? A dificuldade que as pessoas encontram com isso. Principalmente as lesões por pressão, a incontinência. Nossa, o paciente tem tantas feridas, nossa, nós estamos desesperados, a gente não tem estrutura, o município não tem nada para tratar. E essa é a realidade que eu tenho visto em região metropolitana de Belo Horizonte, né? Com o aumento da prevalência, né, esse aumento da prevalência da imobilidade, isso é, em geral, por múltiplas etiologias associadas, né, dentre essas, né, as questões que foram citadas nos slides, todas aquelas questões citadas nos slides no slide anterior, a questão da demência, a questão
respiratória do paciente, dentre outras, né? Diante da imobilidade, a gente tem o aumento, né, da institucionalização. Recentemente, eu tenho um serviço de atendimento a pacientes portadores de lesões, e eu tenho atendido alguns pacientes em instituições de longa permanência para pessoas idosas, e eu vejo como tem aumentado, né? Ali na região de Cidade Jardim, cada rua tem 3 ILPIs, 4 ILPIs, muito bem estruturadas. E o que me chamou a atenção esses dias é a dificuldade. Eu fui acionado por uma família para acompanhar um paciente portador de lesão por pressão. A estrutura muito boa, a hotelaria legal, a família até presente, uma lesão que, infelizmente, ela não teve o resultado que eu queria, e outras lesões foram aparecendo. E aí você fica diante de uma estrutura onde você tem médico presente quase o tempo todo, fisioterapia, enfermagem, o enfermeiro responsável. Eu sei que a lesão por pressão ela não é causada só por cuidados, né? A gente sabe disso. Mas foi muito estranho, sabe? Assim, ao invés de melhorar, o negócio foi piorando e foram aparecendo outras. E aí você chama atenção, você fala assim, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui? Não, aqui não. É difícil, né? E aí a gente vê a dificuldade, né, da questão da imobilidade e do cuidar em casa, né? As pessoas ficam restritas, né? Eu lembro que eu estive como enfermeiro do serviço de geriatria do Hospital das Clínicas durante muitos anos. Atualmente eu trabalho lá, mas não nesse serviço. E eu vi, assim, nas reuniões clínicas, os casos clínicos que eram levados do Mais Vida em Casa, ele existe ainda, Márcio, Mais Vida em Casa, e aquela dificuldade de coisas simples, né? Tipo assim, um idoso sendo cuidado numa cama de casal, por exemplo. Aí você vê como mobilizar uma pessoa numa cama de casal, né? As dificuldades com as gastros, né? Eu fui atender uma senhora essa semana também, no bairro Cabral. A senhora tinha uma gastrostomia, já há muitos anos, trocaram a gastro, deixaram uma provisória com uma sonda de Foley, um catéter de Foley, e aí trocou, né? E colocou com bottom, bonitinho. Aí eu estou atendendo a paciente com ferida. Só que a gente não consegue ver só a ferida, né? Aí eu falei, olha, como é que está a gastro? Olha, a orientação que eu recebi é que a gente não pode pôr a mão. Não pode pôr curativo, não se faz curativo. Tá, até aí eu concordo. Não se faz curativo, tal. Mas como que está a gastro? Está sangrando muito. Eu falei, então, espera aí, né? Mas aí eu tirei assim, uma gazinha muito suja de sangue, muito suja. Aí eu pedi licença, falei, a senhora quer que eu olhe? Né? A senhora quer que eu faça um cuidado, explique para a senhora o que nós vamos fazer? A moça ela ficou assim, meio resistente, porque a orientação que ela recebeu é que não podia mexer. E, recentemente, eu tive uma situação semelhante lá no Hospital das Clínicas, fazendo um plantão na unidade clínica médica, a mesma situação. Um paciente com uma dermatite perigastro, sofrendo, o médico falou que não pode fazer curativo, não pode pôr nada. Então, assim, tá, gente, não pode fazer curativo se tiver tudo ok, mas se tiver alguma complicação, tem que intervir, né? Então, assim, aí nós fomos mexer e tal, eu fui colocar o curativo certo, deixei bonitinho, voltei agora na quinta-feira, já não tinha mais sangramento, estava ok, a senhora feliz. Aí eu falei, bom, então tá bom, né? A paciente está resolvida a situação, mas o cuidar em casa é difícil, né? Essa senhora me chamou muita atenção, porque eu fui fazer uma avaliação da ferida, e eu cheguei, a paciente estava muito molhada, a fralda estava muito encharcada. E eu achei até que era uma situação de dificuldade. Conversei, chamei no canto, falei, olha aqui, a senhora já é uma senhora cuidando de uma pessoa idosa. A senhora precisa de ajuda, né? Quem são os irmãos? Como que é a questão financeira? O que pode ser feito? E aí eu vi que condição financeira tinha, mas que ela estava com uma experiência negativa com cuidadores. Então, ela já estava um pouco resistente a cuidadores na casa dela, por isso. E aí, assim, me surpreendeu, porque é uma lesão isquiática. Em 4 sessões de laser, eu vou fazer a 5ª na terça-feira, usando o curativo certo.
a ferida já está 90% fechada. Então, foi assim, e a paciente é diabética. Eu falei, gente, idosa, mais de 80 anos, diabética, e uma resposta de cicatrização fantástica, mas parabenizei a cuidadora. Eu falei, não, e o seu cuidado está fazendo diferença. Porque tudo que eu pedi para comprar, ela comprou, e, além disso, o cuidado, né? A posição, a hidratação, tudo que eu pedi. A questão da dieta, tudo que eu orientei, ela seguiu, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem esse... infelizmente não, porque a gente sabe que a institucionalização, na maioria das vezes, é muito positiva também, né? A gente tem esse aumento aí da institucionalização. Outro impacto também, as questões, a imobilidade, né? As múltiplas consequências, principalmente, né? A questão da restrição ao leito, né? Com N consequências, a restrição à cadeira de rodas, um sistema de saúde insuficiente, e eu falo em saúde insuficiente pública e suplementar, porque o que eu já presenciei nesses atendimentos domiciliares que eu faço, e eu faço atendimento domiciliar enquanto privado, autônomo, estou sendo pago para isso, e tenho feito agora, recentemente, enquanto aluno, que eu sou aluno do curso de medicina, e eu vou, enquanto aluno, também ver pacientes. Mas, na saúde suplementar, o que me impacta é que os convênios nem sempre bancam o tratamento correto. E, muitas situações, não. O convênio tal está liberando só essa pomada. Aí eu pergunto, é desconhecimento dos profissionais que estão ali ou é restrição do convênio mesmo? Tipo, né, vamos fazer assim para ser mais econômico ou coisa parecida, né? Bom, esse sistema de saúde realmente é muito insuficiente, né, gente? As questões culturais, né, a dificuldade que a gente encontra na realidade financeira do nosso paciente, a questão mesmo... eu estou tratando um senhor de 90 anos, um senhor, a cognição do cara é fantástica, fantástica. E muito ele vai para a internet pesquisar o tratamento da ferida dele. E ele coloca tudo na ferida dele. Tudo que ele vê na internet, ou tudo que ele vê de coisas... E é um engenheiro, ele tem 90 anos, muito legal. E aí, agora, né, a médica que está comigo no tratamento dele me chamou, me colocou no tratamento e falou assim, o senhor vai seguir o que ele está falando? Que eu não aguento mais, né? Tipo assim, ela prescreve uma coisa e ele põe outra. Ele busca alguma coisa de fora e põe pode não sei o quê, manda preparar um emplasto de não sei o quê. Então, assim, tem isso, né, gente? As questões culturais aí dificultando, né, na questão da prevalência da imobilidade, dificultando a assistência a esses portadores de mobilidade. Bom, diante dessa situação, né, imobilidade, diante de um impacto, né, de um envelhecimento, um envelhecimento, de um país em envelhecimento, de um impacto na nossa economia, de um impacto no nosso país em tudo, né, na previdência, em tudo. O que a gente tem que fazer diante disso, né? Melhor é prevenir a imobilidade, não tenha dúvida disso, né? A teoria de medicina de família é muito bonita, né, gente? Eu não sabia que era tão bonita. Eu estou fazendo disciplina de medicina de família e estou vendo tanto que é lindo, né? Eu tenho uma professora que é médica de família, ela faz até o curso lá, Márcia, com vocês. E ela, quando fala, ela até se emociona. E a teoria é muito linda mesmo, mas, infelizmente, a gente não consegue trabalhar essa promoção, né, essa prevenção como a gente gostaria. É uma coisa fantástica. Eu acho que a gente tem que estar atento a isso, né? Como que está hoje o nosso idoso, que tem autonomia, que consegue se cuidar, e o que está sendo feito para ele continuar assim, né? O que tem... Fala-se muito em núcleo de apoio à saúde de família, mas aí você vai ver o negócio é cheio de restrição, você vai ver assim, não pode isso, não pode aquilo, não, é só não sei quantas vezes na semana ou quantas vezes no mês. Aí, assim, é muito complicado, mas
O ideal é isso, o melhor é prevenir mesmo para a gente não chegar nesse impacto aí da imobilidade e da síndrome da imobilidade. Tá? Bom, quando a gente pensa em imobilidade, em síndrome da imobilidade principalmente, a gente tem que estar atento à criação de planos de cuidados, né? Tratando as causas e consequências associadas, isso, o que está levando. Eu lembro, logo no começo, quando eu entrei no Serviço de Geriatria, a gente atendia no Bias Fortes ainda, não era ainda no Genifaria. Eu lembro que eu recebi uma senhora com síndrome da imobilidade, numa cadeira de rodas. Ela foi até levada pelo esposo, uma pessoa muito humilde, e, diante da consulta da médica, na época, quem avaliou foi até a Flávia, que avaliou a paciente, ela realmente, a intervenção dela foi tirar medicações que estavam sedando a paciente, deixando a paciente muito prostrada, e, depois de um mês, a paciente voltou para mim, para estar olhando a ferida dela, tal, a paciente voltou andando, dentro de uma outra realidade, né? Na época, eu fiquei tão admirado com aquilo, eu estava começando na prática, na geriatria, e eu não esqueci, aquilo me marcou, né? E a gente vê que isso ainda acontece, e acontece muito, né? Eu fico vendo meu professor de psiquiatria discute muito a inserção, né, dos benzodiazepínicos e a manutenção disso, né? Meses, anos, e não tiram, né? E o paciente envelhece usando aquilo e não quer tirar. Bom, a reabilitação multiprofissional. Gente, só chamando a atenção, reabilitação não é fisioterapia, TO, não, reabilitação somos todos nós. Tá? As suas orientações são orientações que levam à reabilitação. A sua prescrição coopera para a reabilitação. Os exames que você solicita que levam ao processo coopera para uma reabilitação. O cuidado de enfermagem ele é mais do que uma reabilitação constante. Você imagina, um fisioterapeuta atende, ele vai embora. O terapeuta atende, ele vai embora. A fono atende. E quem que vai ficar ali continuamente trabalhando? A enfermagem. Né? Então, assim, a reabilitação ela não é aquele ato de fazer um exercício ou uma atividade músculo-esquelética e pronto. Né? Em muitas situações, até pelo próprio trabalho da enfermagem, a gente tem uma continuidade onde o enfermeiro prescreve esses cuidados que seriam orientações compartilhadas pelo fisioterapeuta, pelo fonoaudiólogo, pelo nutricionista. Isso é muito importante. O suporte familiar, né, a participação da família dentro dos gigantes da geriatria, a discussão da insuficiência familiar enquanto um gigante, né? Um I da geriatria, né? A insuficiência familiar. Gente, sem a família, sem esse suporte, com uma pessoa que depende de cuidados, né, é muito complicado. E o conforto, a dignidade, o suporte de vida. Esse conforto, gente, seja conforto de morte, inclusive. Né? No paliativo, provavelmente vocês discutiram isso, né, de forma bem intensiva. A gente vai falar um pouquinho em feridas, né? O que eu vou estar abordando? O controle da dor, o controle do odor, enquanto paliativo. Né? Eu penso em dignidade e conforto até de morte, não só de vida. Quando não for possível a reabilitação, né, esse conforto, como nós já ressaltamos. Bom,